Bom dia, tudo bem, gente? Valca por aqui, 10 de setembro de 2025, passando para falar um pouco sobre o que eu penso, que não faz a menor diferença, mas eu gosto de colocar minha opinião, gravar, deixar disponível até para mim mesmo e para quem quiser ouvir, estiver interessado. E eu quero opinar sobre o julgamento, né, que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que está julgando Jair Messias Bolsonaro e outras pessoas, generais, inclusive, que pela primeira vez estão respondendo o Banco dos Réus sobre os crimes contra a democracia, estão respondendo exatamente por organização criminosa, dano contra o patrimônio público, abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, deterioração do patrimônio público, enfim. Para começar minha opinião, então, a respeito poderia ser a suspeição o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Está certo no voto dele que não tem porquê, né? Já foi decidido no tribunal porque ele não há suspeição de julgar, porque não é ele que está sendo a vítima do processo. A vítima é o Estado brasileiro. Então não há por que pedir a suspeição dele. Atacar o ministro e o ministro responder e tudo mais, redes sociais ou qualquer coisa assim, também não é motivo de suspeição, senão qualquer réu, como disse o próprio ministro, basta atacar o seu juiz julgador e aí muda o juiz para qual juiz ele quer. Quando ele não gostar do juiz, o réu ataca o juiz e pronto, o juiz vira suspeito. Então, isso não é motivo. Um detalhe que eu discordo é com relação no interrogatório, eu acompanhei todos os interrogatórios, é que o juiz faça a maioria das perguntas ou faça praticamente toda a inquirição, e o Ministério Público quase nada. O Código Penal, o Código de Processo Penal, diz que o juiz faz perguntas complementares para fazer a sua convicção, montar a sua convicção, né? Esclarecedoras. Então, nesse ponto eu discordo. O modelo presidencialista também do julgamento, também eu sou contrário. O que significa isso? Que o advogado, para dirigir a pergunta ao réu, tem que dirigir a pergunta primeiro ao juiz, para o juiz passar para o réu. Também discordo também. O modelo presidencialista não é o usual, não é o correto. O advogado tem que inquirir diretamente o próprio réu. Que mais? Concordo com o Flávio Dino, o voto Flávio Dino, gostei muito, porque em razão da boa defesa dos advogados, ele próprio fala isso, tá? Do Augusto Helena e do Paulo Sérgio, ele firmou convicção de que eles têm uma participação menor. Pode ser que não tenha efetivamente, mas o fato é que nos autos do processo, segundo o Flávio Dino, e aparentemente ficou claro isso no interrogatório e na defesa dos advogados, é que eles realmente têm uma participação menor em relação aos outros. Não é que eles não vão ser condenados, provavelmente serão condenados com uma pena menor, porque o réu responde de acordo com a sua culpabilidade. Cada réu responde por si no crime, né? Sua participação, na sua conduta. Então o voto do Alexandre de Moraes foi muito forte, muito correto, não faltam provas, é de conhecimento público de grandes advogados dizendo o quanto são abundantes as provas produzidas pelos próprios réus. Eu ouvi todos
os interrogatórios, né? Cada interrogatório, cada núcleo, em torno de 10 horas. Por exemplo, eu estou uma semana sem correr, por exemplo. Então eu troquei minha atividade para me dedicar a ouvir, estudar e ouvir os julgamentos, ouvir os interrogatórios. Então é essa a minha opinião. Hoje a gente já sabe que o Luiz Fux deve dar um voto menos duro contra os réus, porque ele já sinaliza isso, já sinalizou isso ontem, né? Eu também acredito também que no julgamento a gente vê, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia chamando a atenção a questão do voto auditável, de que o voto é auditável, contrário do que o advogado estava dizendo, mas a intervenção da ministra durante a fala do advogado, eu acho que não seria chamando a atenção do advogado ali durante a fala dela, ela poderia dizer dentro do voto dela. E isso não sou eu que estou dizendo, mas eu concordo, tá? Os advogados, eu não me lembro exatamente qual advogado que falou, mas um advogado de grande peso no meio jurídico, de que não seria correto. Ela poderia ter dito no voto dela, porque no tribunal não existe hierarquia entre juiz, Ministério Público e advogado. O advogado não está abaixo do juiz e nem do Ministério Público, está no mesmo patamar. Um outro detalhe também que eu achei interessante também, que foi assim, a defesa as defesas, né, do general Heleno e do general Paulo Sérgio, através dos advogados Endrio Farias e Rafael, não me lembro agora, acho que é Milanês, não tenho certeza, foram muito bem colocadas na sustentação oral quando foram nas considerações finais. Eles que tinham sido, na minha opinião, vítima de escárnio ali dentro do tribunal, na imprensa, porque era a primeira vez que eles estavam lá sustentando, e jovens advogados, aí teve algumas brincadeiras em relação a eles, principalmente na sustentação das considerações finais. E o fato é que eles fizeram muita diferença, na minha opinião, porque com o voto do Flávio Dino já deu um direcionamento muito importante para a defesa e os réus, né? No caso, o general Heleno e o general Paulo Sérgio tiveram amenizado, né, a culpabilidade ali, aparentemente, pelo voto do Flávio Dino, que deve direcionar outros votos, inclusive. Não sei se vai direcionar, porque os ministros já têm seu voto pronto, mas eu acredito que, somando a defesa dos advogados, as defesas dos advogados, mais o voto do Flávio Dino, eu acredito que outros ministros devem seguir também em relação a esses dois réus. O Ramage, eu não me lembro da defesa do advogado, não vou dizer, mas o Flávio Dino incluiu ele também como um dos réus com menor participação no crime, nos crimes nos quais estão sendo julgados, e ele está sendo julgado também. Então é isso, meus comentários são esses. Independente do que eu acho, o fato é que no Código de Processo Penal existe uma regra com relação à inquirição a respeito de quem faz as perguntas, e não é o juiz. O juiz fazem perguntas complementares, isso não importa quem são os réus. Outro comentário também que eu gostaria de fazer também é o seguinte, que o Flávio Dino
pelo que eu vi, o voto dele não, e ele sinalizou isso, né? Sinalizou e votou nesse sentido, né? Ele não analisou quem era a capa, quem estava na capa do processo. Julgou como um processo qualquer no sentido de poderia ser um outro processo, não importava quem estava lá. Ele não analisou se a Helena era assim, um assado, ele mesmo citou isso, não estava ali julgando se era bom, se era mal, a conduta que ele estava julgando. Eu achei assim muito bom o voto do Flávio Dino. Ele não fez juízo de valor do indivíduo fora do processo, da conduta que estava sendo julgado. Eu achei bastante interessante. É isso aí. Hoje é dia do voto do Fux e provavelmente da Carmen Lúcia também, né? Um abraço, boa quarta-feira para todos.